Vamos lá, sou Denis Costa, juremeiro, pertencente à Irmandade Reino do Vajucá. Sou Agimudá, dentro do Candomblé, filho de Boni de Aganju e pertencente à raiz do Ileaxé Omi Yamacê, o terreiro do Cantuá. E traga ainda com raiz, seja rondê, tudo. E como eu falei no começo, né, uma pessoa que já nasci dentro do terreiro, sempre vi isso pela frente, mas vim ser iniciado nas águas do Rio Grande do Norte. Certo? De onde estou até hoje e pretendo não sair daqui tão cedo. Né? Tão cedo. E tenho um amor fora do comum pelo culto Jurema, entendeu? Sempre me dediquei muito a aprender, né? Mas não menosprezo ninguém, até mesmo que esteja começando agora. Isso é um caminho que todo mundo tem que passar pelo início. Ninguém nasce grande, então, assim sendo, o respeito que eu tenho pelo mais velho, eu tenho pelo mais novo também. E dessa forma a gente vai caminhando pela vida. Exatamente, certo? pai. Antes da gente adentrar o assunto catimbó, cangaço e catimbó, como foi essa vontade que o senhor começou a gostar dos cangaços, dos cangaceiros, se faz muito tempo, se é de agora? Isso Essa faz paixão do muito senhor pelo tempo. cangaço, a história dos cangaços, como foi? Ó, ela nasceu quando a Globo lançou aquela série Lampião e Maria Bonita. Eu ouvia falar de cangaço nos livros de história. Só que aquela história sempre foi muito vaga. E eu comecei, depois dessa série, a ter acesso a livros e comecei a ler e me interessei pela história que não foi contada. Né? É tanto que hoje eu escuto muita gente falar: ah, Lampião e os cangaceiros eram bandidos. Né? Mas se você for comparar hoje em dia, a volante daquela época fazia a mesma coisa. Então, procurei essa história, que é igual acontece com os africanos também, que os livros de história só sabem dizer que são escravos, mas não sabe contar essa história realmente como aconteceu. Né? O decreto 6040 está aí, nunca foi obedecido em escola pública. Então eu fui atrás dessa história e sempre me interessava. Até que tive a oportunidade de eu e Canidé puxar uma página e a gente começou a fazer amizade com os grandes escritores. E daí a gente começou uma pesquisa, não só do cangaço, a gente começou a ir buscar as identificações de mestres que estão dentro do cangaço, mas que não falam dentro da Jurema que são cangaceiros. Entendeu? Tem até um relato aí de um mestre que ele não gosta de forma nenhuma que você diga que ele foi do cangaço. Entendeu? Então, a gente pegou vários relatos de mestres assim, que renegam, né? Já que estão em outro plano, no resgate, por tudo que fizeram, então eles simplesmente renegam hoje em dia. Né? Mas, porém, também tem muita controvérsia no meio disso, viu? Muita controvérsia mesmo, de coisas que a gente aprende até quando faz santo, né? E tem casos aí dentro do cangaço que a gente fica com a dúvida, mas a coisa acontece. O que a gente vai fazer? É assim mesmo. Sobre a gente está falando apenas do cangaço. Por que essas pessoas inventaram ou quiseram ou não tiveram escolha de se tornarem cangaceiros? Na verdade, os cangaceiros, todos eles tiveram um problema sério que não tinha como recorrer a outro canto, a não ser aos bandoleiros, né, aos cangaceiros. Era onde eles recebiam apoio. Isso desde Cabeleira, que foi o primeiro cangaceiro. Né? 1700 e porrada aí, lá vem bolinha. Desde ele para cá,
A maioria não, 100% dos cangaceiros tiveram problema sério para poder adentrar o bando. E geralmente que envolvia assassinatos, briga de família, e fizeram com que eles viessem. As mulheres não, viu? As mulheres sofreram uma violência grande e não tinha gente, tinha que ficar. A correlação do cangaço com a Jurema. Mas vamos falar não de Jurema agora. Mas teve algum, que o senhor saiba, é claro, eles já eram catimbozeiros, algum deles? A gente sabe que tem uma história de um cangaceiro, que a gente vai falar um pouco lá na frente, que era chamado até de feiticeiro. Mas algum deles já eram catimbozeiros? E se o senhor pode citar o nome de alguns? Posso sim. A gente já vai direto para quem revolucionou o cangaço, que é Lampião, né? Eu me deparei na época das pesquisas, até Canindé me repassou até um dia desse, uma oração que Lampião fazia de invultamento, da qual ele chamava por um mestre por nome de Pilão Deitado. Já estou desmistificando que o povo é danado para dizer que Pilão Deitado era pertencente ao grupo de Lampião. Nunca foi. Certo? Teve 2 gerações ainda para Lampião vir quando Pilão andava no cangaço. Ele adiantou em Silvinho. Entendeu? E vejo muita imagem aí, muita fotografia dizendo que Pilão Deitado é negro. Nem negro ele era. Ele era um mestiço, mas de pele clara. Entendeu? Até acho que ontem eu estava olhando uma foto dele. Eu vi muita gente procurando. E eu fui nos arquivos e acabei achando uma foto dele. E até dei uma ampliada. Então, já havia muitas práticas que levavam à crença do catimbó. Né? O ato da mulher engravidar dentro daquela mata, dentro daquela caatinga, e ela ser cuidada através de infusões, através de água serenada, através de água fumaçada, entendeu? Feitiços feitos em cabaças. E foi encontrado, não era a cabaça d'água, mas a cabaça que trazia aguardente, trazia mais coisas dentro dela. Entendeu? As orações de Lampião, de 6 da manhã, de meio-dia, de 6 da tarde, e quando estava acordado, de meia-noite. Então, levava aquilo que havia práticas ali, grande, certo? Tanto que Lampião era um exímio observador da caatinga. E através das observações dele ali, ele sabia quem é que estava atrás dele e quem não estava. Entendeu? Então já levava a crer. Menos Curisco. Curisco foi o único cangaceiro que renegou qualquer prática religiosa. Em vida. Em vida ele renegou. Então muita gente diz o seguinte: Curisco não vem mais em terra, porque ele renegou qualquer tipo de fé. Mas eu já vi Curisco em terra. Né? Da mesma forma, falam, como é que uma pessoa decapitada volta como espírito? Mas já teve provas contundentes que volta. Né? Mas são dogmas que a gente vê ser construído dentro de uma religião que depois você vê as exceções acontecer. O candomblé mesmo afirma que a pessoa que morre sem ori, ela não retorna. Né? Mas há um porém. Arrancaram a cabeça quando estava vivo ou foi assassinado primeiro? Entendeu? Então, esses parâmetros de dúvidas que a gente navega. Então, provavelmente ele foi morto, depois arrancaram sua cabeça. É isso? Tem uma tese que diz que Maria Bonita foi cortada a cabeça dela viva. Dizem, né? Mas não se comprova. Até hoje nunca teve uma prova contundente que se cortaram a cabeça dela quando ela estava viva. Porém, também já havia ela incorporada na pessoa. Entendeu? Tinha algum cangaceiro, isso mesmo, que se dizia, eu sou catimbozeiro? Tinha. Calais.
Calais, ele se invultava, fazia um cerco a ele, e ele, através de orações, se invultava. Tanto que no momento da morte dele tem relatos, né? Depois de quase 8 tiros no corpo, ele permanecia vivo, agonizando, mas vivo. Foi quando um volante viu que ele tinha um cordão no pescoço e arrancou, que era um patuá. Depois de arrancar isso, ele faleceu. Outra prova também, tem um outro cangaceiro chamado Asa Branca, que se entregou, né? Ele se entregou à polícia, foi preso, cumpriu pena, e quando saiu de lá, ele levou a vida dele todinha como um rezador, um curandeiro, um juremeiro, promovendo curas, abrimento de caminho na cidade de Alemanha, aqui no Rio Grande do Norte. Aí, a mentira. A mentira se ocorreu outro dia, um vídeo feito pelos pentes nas costas, né? Porque tem certas coisas que a gente não pode falar, que a gente é bloqueado. Mas essa turma aí de EV, que fizeram um vídeo falando sobre Moreno, dizendo que Moreno era o bruxo do cangaço. E é mentira. Moreno não tinha partido, pelo contrário. Moreno era um dos grandes católicos que tinha ali. De rezar a oração católica e tudo. Então, mais uma vez, aquele vídeo já fala que ele evocava demônios. E você sabe muito bem que tem essa palavra, são os EV. Os pentes nas costas que tem essa mania. Entendeu? Então foi derrubado isso. A gente falou com o Robério, e Robério garantiu a gente, não era. Não era ele. Entendeu? E um tempo que se respeitava, né? É tanto que Lampião era contra a pessoa que se levantava contra ele, mas quando o político renega a religião, Lampião respeita. Tanto que ele não era chamado para nada daquelas reuniões para se rezar, porque ele parava tudo para rezar. E se direcionava de manhã onde o sol nascia, que é uma prática juremeira, né? E rezava. E às 6 horas ele se direcionava para onde o sol se põe. E rezava também. E prática nossa, né? Você não vê outra religião, a não ser o muçulmano, né? Que tem isso de rezar em direção ao sol. Se não era isso, só os catimozeiros que fazem isso. Prática da gente. Entendeu? Como foi essa... Como se tornou, como foi essa ida dos cangaceiros, por qual motivo se tornaram os encantados e adentraram dentro da Jurema Sagrada? Na verdade, não são encantados, né? Eles, na verdade, criaram um karma de tanta gente que eles mataram e de tanta gente inocente. Então, esse resgate kármico tinha que acontecer. Então, eles estão vindo num resgate kármico. Por isso, aquele assunto que eu falei com você, de ter mestres que são cangaceiros e que não gostam nem que falem isso. Entendeu? Justamente por isso. Zé Baiano é um deles. Zé Baiano renega um cangaço. Entendeu? Ele procura de outra forma, através do povo, dos caboclos de couro, né? de boiadeiros, como mestre mesmo, mas não quer vir com o paradigma de cangaceiro. Justamente por isso, ele está voltando numa missão para resgatar todo o mal que ele causou a gente inocente. Tá dando retorno, é melhor só ficar sem um fone. Então, Vê se está melhor agora. Tá, agora tá melhor. Melhorou? Melhorou. Vai mudar quantos dos cangaceiros que morreram na grota do Egito, na grota do Angico, que adentraram na Jurema? Na grota do Angico, só se sabe de Lampião e Maria Bonita.
entendeu? Dali só esse. Mas veja bem, vem cangaceiro aí pronto, o segundo maior cangaceiro da história, chamado o Robin Hood do Nordeste. Ele vem como mestre, que é Jesuíno Brilhante. Até me fizeram umas perguntas aí, se eu conhecia Reino Hino, né, por causa de uma cantiga. Por essa cantiga, não. Mas o mestre jesuíno existe. E é Jesuíno Brilhante, que dos cangaceiros foi o mais humanitário, né? Porque ele se preocupava realmente com aquela população que não tinha. Veio uma seca muito brava naquela época, né? E ele procurava realmente saquear quem tinha muito e distribuir com quem não tinha. Jesuíno é um deles. Porém, o primeiro cangaceiro vem também na Jurema, que é Cabeleira. E Cabeleira tem uma particularidade. Eu estava até conversando com um Canidé sobre isso. Cabeleira, eu conheço o Exu, eu conheço o Encantado e eu conheço o Mestre. Não sei se trata da mesma pessoa, mas os três com o nome de Cabeleira. Um é até um boto, né? O Encantado das Águas. Entendeu? Por nome de Cabeleira. Então, existe muito mestre que vem na Jurema e quando a gente mergulha mesmo e acaba achando o nome de batismo, né? Aqueles cangaceiros que não mudaram o nome. Lembre-se que aconteceu muito isso. Teve muito cangaceiro que mudou o nome porque estava assumindo uma nova identidade, uma nova vida. Isso aconteceu até com Volta Seca, que era o mais novo dos cangaceiros. Ele teve o nome todo mudado, nome, sobrenome, tudo mudado. Né? Já teve isso. E através desses nomes que bateram, a gente encontrou muito mestre. Mestre que não é nem tão popular assim, né? Vejo cantar muito para esse mestre, mas não vejo quase esse mestre de ninguém nos catimbós que eu andei aí, pela Paraíba, por Recife, por Natal, né, pelo Rio Grande do Norte, e acabei não vendo esse mestre. Né? Mas sei que ele é um cangaceiro, e aqui teve uma pessoa muito antiga que era dele. Entendeu? Que eu posso até falar que é mestre Macambira. A gente descobriu através do nome dele, fomos atrás e achamos. E dessa forma a gente encontrou muitos outros, né? Encontramos muitos outros. Mas a gente sempre esbarra no pedido do mestre, né? Que é nunca dizer que ele é do cangaço. Eles não querem mais esse laço. Os únicos que permanecem com esse laço é Lampião e Maria Bonita. Os outros, nenhum você vê isso. Né? O caso de Curisco. Curisco, eu conheço o cangaceiro, mas eu conheço também um caboclo, o nome de Curisco, que não é ele. Entendeu? É um índio mesmo, com o nome de Curisco. Então, muita gente pega a nomenclatura e acha que é a mesma coisa. E não é. E eu tenho o costume de dizer para as pessoas. Hoje a gente rasgou no RN a história de Jararaca. Né? Foi através da gente que se espalhou. E muita gente não sabia que era Jararaca. Né? Muita gente virava, mexia e não sabia. Mas muita gente cantava aí para Zé Boí, que é à vontade. Né? Aí, numa pesquisa, quem nos deu essa preciosa informação foi Robélio. Quando eu comecei a adentrar nas perguntas com ele, justamente sobre a Serra do Buíque. Quando eu comecei a tocar no Buíque, ele disse, não, Buíque teve 2 cangaceiros. Mas por nome de José só tem um. Aí, pelo nome José dele, a gente encontrou. E ele é Jararaca. O outro é Candeeiro, que é de lá. Né? Mas não voltou como mestre. Pode mudar? Já que o senhor tocou no nome de Jararaca, algumas pessoas têm ele como santo. A história diz que ele foi enterrado vivo. Vivo. Mas por qual motivo as pessoas... Por que as pessoas pegaram ele, tornam ele como santo, por causa de diversos pedidos que fizeram a ele, no cemitério de sua cidade, onde ele está enterrado,
Por que as pessoas dizem que ele é um santo? Ele virou um mestre, né? Entendeu? E Mas a o senhor gente não sabe, concorda? viu? Mas o A senhor gente não concorda? sabe, ainda tem um detalhe, Hum, primordial nisso. A gente não sabe se no momento da morte dele, dentro do caixão, que ele foi enterrado vivo, se ele não se encantou. Entendeu? Ainda não mas sabemos disso. o senhor afirma que é porque ele virou mestre. Mas o senhor Não, concorda que tem muitos católicos que visitam a cova dele, ou o túmulo dele, e tem ele como santo. Como é essa exato. explicação? Fé, fé, né? Eu já vi muita coisa quando a gente se trata de fé, principalmente a gente que morou no Rio, né? Que a gente ia visitar Porto das Caixas, da onde a imagem Já de fui. Jesus estava, né? Então, quem morou no Rio sabe que tinha muito essas visitas de a gente ir para a Lugar Santo, e essas romarias eram católicas. E se você for observar, dentro da Jurema, o cunho é indígena. Porém, hoje, 70% da Jurema é católica. Muita reza, muito benzimento, até para se fazer a Jurema, a bebida Jurema, se entoa cânticos, né, que eles chamavam ladainhas para Nossa Senhora da Presença e tudo. Entendeu? Então, hoje o cunho é bem católico. Mas o povo nordestino, por mais que fossem juremeiros, eles sempre se identificaram como católicos. Você chegava para um catimbozeiro e perguntava: você é catimbozeiro? Ele se benzia. Dizia: Jesus que me defenda. Aí você chegava no canto onde estava rolando o catimbó, você via ele. Quando você ia conversar, ele perguntava: você é juremeiro? Sou, então não precisa dizer nada. Porque tinha essa prática de se manter escondido. Isso é muito, fluía muito isso. Né? Tanto que se criou uma linguagem. Eu costumo dizer para o povo que a Jurema tem língua, a Jurema tem escrito, uma forma de se escrever que eles não entendiam, mas o catimbozeiro só em olhar sabia. Tudo isso foi criado. Né? É como quando a gente, aqui no Rio Grande do Norte, estávamos fundando o Fórum de Proteção Alimentar dos povos de matriz africana, nós somos o único estado do Brasil que colocou como tronco, ou sendo como etnia, a Jurema Sagrada. Entendeu? Ah, você, como é que é uma etnia? Tem língua própria? Aí eu disse: tem. Tem cultura própria? Eu disse: tem. Tem escrita própria? Tem. Então é tronco. Então é tronco. Provei para eles curar mais bem. Eu e Claudinho, Cláudio de Oxalá. A gente provou por A mais B como tinha tudo isso. Só que não é um país. Mas é uma etnia, é um povo que comunga a cultura, a língua e a escrita. Entendeu? Então, as perseguições que aconteceram com os catimbozeiros contribuíram culturalmente para uma linguagem só nossa. Você pode chegar hoje para uma pessoa que não é da nossa religião e dizer: me dê uma bugia, e ele não sabe o que é uma vela. Entendeu? Que uma casa, o mestre é um chapéu. Então foi criado toda uma forma de se comunicar. Mas, porém, tem as linguagens, como Matiricó, que não é Tupi-Guarani, entendeu? Foi criações, quando se pegava. Tanto que o cachimbo tem vários apelidos aí. A buscar meu Matiricó, até revólver chama. A buscar meu revólver, entendeu? E assim foi o que aconteceu. Não foi diferente do cangaço, entendeu? Por serem bandidos, bandoleiros, como foram taxados, né? Que eu acho que a pessoa só pode chamar um cangaceiro de bandido se conhecer a história que levou ele até ali. Se conhecer as injustiças que foram cometidas para ele entrar ali. Né? Ah, mas por vingança, a vingança é um crime? Você ter vontade de se vingar é um crime? Não é. Se fosse, Deus não dava. Se Deus lhe dá um motivo de você sentir raiva, se Deus lhe dá vontade de você se vingar, o que é para fazer? Mas as consequências você assume.
Entendeu? Então o povo tem essa mania de tudo se pegar pelo pecado, né? Falei, se o pecado fosse tão importante assim, Deus não dava livre-arbítrio. Essa é a grande verdade. Certo? Falando um pouco da história de cangaço, do cangaceiro, vamos falar um pouco do cangaceiro, não o mestre. O cangaceiro Zé Baiano, O Zé sei que o senhor sabe Baiano, dessa história, é claro, é riquíssimo, né? mas por qual motivo Zé Baiano fez um ferro com as iniciais JB para marcar as mulheres? Cara, vaidade. Vaidade de se mostrar muito perverso e muito poderoso. Pantera Negra tinha isso. Sim, e frisando também que já teve pesquisadores agora dizendo que Pantera Negra, que o caboclo Pantera Negra é Zé Baiano, e não tem nada a ver. Um até branco é. Zé Baiano é negro. Entendeu? Tem nada a ver uma coisa com outra. Mas a vaidade dele, ele era do cangaço mais rico. O que tinha mais dinheiro, joias, era ele. Nem Lampião tinha a quantidade de joia, de dinheiro que ele tinha. Né? Era o agiota de hoje. Até porque Lampião bancava as munições. Nenhum cangaceiro daqui dava um dinheirinho para ele, para vir as munições, não. Ele é que bancava. Quero tantas munições e vinha para ele que ele pagava. Entendeu? E Zé Baiano, ele sempre saqueou e guardava, saqueava e guardava. Tanto que ele é morto justamente por uma pessoa que ele emprestou dinheiro a juros. Para ver, o cara matou tanta gente, foi tão brabo e morreu numa covardia assim, sem nem reação. Né? Tá lá morto. Mas a vaidade dele era muito grande. Mas essa vaidade surgiu depois da morte de Lídia. Depois da morte de Lídia, essa vaidade dele cresceu. E parece que ele tomou raiva das mulheres a partir daí. Entendeu? Depois que ele foi Deve ser um traído, dos né? grandes motivos de ele marcar. Depois que ele foi traído, ele começou a marcar as mulheres, então, depois de traição de Lídia. Foi. Antes ele não fazia. Ele tinha a mulher dele. Né? E não há relatos depois disso de grande amor na vida de Zé Baiano, não. Entendeu? Lídia foi o grande amor da vida dele. Mas resolveu botar chifre no nego velho e não deu certo, não. Não deu certo, não. Só quem escapou dessa história foi Juriti, né? Exato. Mas só escapou um carro de político também. E foi homem demais para peitar e dizer que o homem dele ninguém podia. Quem podia era ele. Entendeu? Coqueiro leva um tiro na cara e acabou. Outra coisa que falaram comigo foi em relação a gato. E aí, gato voltou porque eu conheço um Exu chamado gato. Até hoje eu não tive relato nenhum de gato como mestre. E olha que gato era um índio da tribo Pancararé. E por ele ser um índio, poderia voltar numa linhagem de caboclo, até mesmo vir na raiz da Jurema, como um caboclo pesado, né? Um caboclo de esquerda, mas nem isso, não tem relatos do retorno de gato como espírito. E ele era o perverso, né? Do bando de Lampião. Não teve ninguém que se igualasse. Né? Já havia uns relatos de Bem-te-vi, do mestre Bem-te-vi. Estou na pesquisa para ver se é o mesmo. Conheço uma pessoa aqui próxima de Extremóis, que é consagrado por mestre Bem-te-vi. E eu estou nessa pesquisa, nessa busca para confirmar se trata do mesmo cangaceiro. Paz de mandar. Corisco, Belarmino, Chico Preto, Pilão Deitado, Zé Buíque, Jesuíno, Mancambira, Zé Baiano, Azulão, Barreira, Raimundão, Coqueiro, Lampião, Maré Bonita. Todos eles ainda vêm. Já tem o Zé Bigodão aí. O senhor tinha falado no áudio, foi. Todos eles ainda vêm, eu tenho um que deixou de vir, porque tem muitas pessoas que falam assim, o mestre fulano de tal não vem mais não, porque já fez sua missão. Então todos esses que foram cangaceiro ainda vêm nos médium. Ó, eu tenho uma visão bem particular sobre isso. Né?
O povo pegaram como exemplo o Zé Pilintra em um médium famoso de Recife, que por motivo de doença, Zé Pilintra disse que se afastaria, que não viria mais nele. O povo pegou e espalhou essa história, dizendo que Brasil Zé adentro. Pilintra não vinha mais. Aí eu pergunto o seguinte, vamos lá. Zé Pilintra ele foi consagrado por Maria do Acás. Quem era o mestre de Maria do Acás? Galo Preto. Galo Preto vem até hoje. Será que Até Zé hoje. Pilintra é mais cheiroso aí não vem? Entendeu? É meio confuso. Porém, essas pessoas que têm resgate carne, né, quando eles conseguem realmente esse resgate, deixam de vir. Entendeu? Como é o caso dos cangaceiros. Quando eles conseguem realmente conseguem reverter todo aquele mal que eles fizeram, então eles vão deixar de vir. E tem outros que vai ter reencarnações e reencarnações aí, vindo na Terra para poder suprir essa dívida grande que tem com a espiritualidade, né? Através de karma, de dharma, entendeu? Mas a maioria ainda vem, viu? Zé Baiano ele tem uma particularidade de não gostar que fale que ele é cangaceiro. Conheço, não é só um, eu conheço na base dos 6 médiums, ele trabalha, e quando se toca o nome de cangaço, ele se levanta e fala, está conversando, sério. Não fica, entendeu? Ele só fala, está conversando e sai. Como se você estivesse falando besteira, entendeu? Já vi muito isso acontecer. Se ele, que foi um dos só não chegou no rastro de gato, né? Gato era demais, né? E sim, ainda tem um relato aí do mestre que eu descobri por nome de Sabino. Não sei se é Sabino dessa volta. Toda a pesquisa também. Certo? Que era o grande atirador do bode do Lampião. Atirando até melhor do que o Lampião. Meu Sabino das Abóboras. Então, me falaram na história de um mestre Sabino e eu já estou na cola. Se for, já eu divulgo. Divulgo assim, e mando o povo ir atrás. Certo? O cangaceiro, a gente pode falar do cangaceiro, a gente tá falando de história. Pilão Deitado não era do bando de Lampião. Nunca foi. Qual é a sua cidade natal? Pilão Deitado, Chico Preto, eram parceiros do grupo de Antônio Silvino. De Antônio Silvino. Ele é de qual cidade? Lembra que Senhor Pereira sai de dentro do grupo de Antônio Silvino para formar o grupo dele. Certo? E esse grupo que ele forma, ele deixa para Lampião. Que para não ter problema nenhum, mata a Baliza. A Baliza não querer criar caso com ele, dizendo que era o herdeiro do grupo. Ele foi lá e matou logo. Entendeu? Ele é de qual cidade? Tempo de cada homem, né? Tempo de cada homem. Tempo De que qual nego não cidade tinha Pilão era? Oi? De qual cidade Pilão era? Pilão, meu Deus. Pilão de Pernambuco. É, né? Pernambucano. Pernambucano. E a gente tá Fora Maria Bonita. Fora Maria Bonita. Existem outras cangaceiras, se tornaram mestras. Poucas. Algumas delas do bando, Até depois que era... que eu descobri uma cangaceira que tem um amigo da gente que pertence à família dela. Sem querer eu descobri. A casa caiu assim, ó. Aí eu disse, deixa isso aqui guardado, depois eu vou atrás. Porque o sobrenome é o mesmo. E a região que veio é a mesma. Então, provavelmente, né? Isso, entendeu? Lá tá coisa de tataravô e tudo. Mas achei, sem querer. Tem. Essas cangaceiras eram do bando? Inácia, né? Eles falam da mestra Inácia, que há fortes indícios que é Inacinha, entendeu? E falam de uma mestra, meu Deus, deixa eu ver o nome. É Maria o quê, meu Deus? Aí não tá vindo, é Maria não sei o quê. Que vem também.
Só que eles não usam o nome próprio. Eles têm apelidos. Entendeu? Por causa do apelido, aí temos que ir atrás da onde? Essa mestra, o nome dela todo, de batismo, tal. Vamos lá. Comparar os nomes reais do povo do cangaço. Daqueles que não mudaram o nome. Vai ter isso. Entendeu? Lídia se Mas tornou uma mestra? são poucas mestras. Pouquíssimas. A mais famosa é Maria Bonita. Já vi Lídia nego se falando de tornou? Dadá, Dadá morreu outro dia. Dadá não deu tempo de voltar, não. Né? E se houve uma mulher arrochada no cangaço, o nome dela foi Dadá. Não teve outra. Essa história de que Maria Bonita pegava em arma para tirar é tudo mentira. Maria Bonita nunca deu um tiro. A mulher que atirava de revólver, a mulher que atirava de bacamarte, a mulher que jogava pedra no macaco, era Dadá. Só ela. Ela era tão sangue no olho quanto Curis. Tanto que Curis comeu um dobrado para tornar ela mulher dele. Quando ela viu que não tinha jeito, ela aceitou, pronto. E aceitou de corpo e alma e partiu para ser cangaceira com ele. Então, a única mulher que você vai ver de fibra, de palavra, de coragem, era a Dadá. Mas nenhuma. As outras eram só princesas. Né? Era a mulher do cangaceiro. A Lídia se tornou uma mestra? Não. Não. Também não. E falando ainda da. Falando ainda das cangaceiras, das companheiras dos cangaceiros, tinha delas que já era catimbozeira, benzedeira, rezadeira na época? Na verdade, vinham de famílias, né? Elas vinham de famílias de catimbozeira, da qual se prepararam cedo. Aquela coisa de manter a religião na família, tinha muito disso. E a mãe de fulano de tal, ela era rezadeira, mas ela iniciou fulano de tal, ela batizou fulano de tal. Teve muito isso, de herança, né? Na verdade. Como aconteceu com o meu nome, mestre Preá, certo? Que não era um mestre sagrado da Jurema, veio se tornar mestre depois. Porém, ele tinha passado por um batizado. Entendeu? Tem uma ligação com a Jurema para vir. Se não tiver nada na Jurema, nunca vai ser um mestre. Tem que ter uma ligação, mesmo que seja pequena, para isso. Entendeu? Senão vai ser muito fácil. Morreu ali, eu vou lá para a Jurema ser mestre agora, se eu quero. Tem ligação, tem que ter uma ligação com a Jurema. Então, muitas das mulheres ali tiveram ancestrais dessa forma. E que prepararam elas antes de ela partir no cangaço. Entendeu? Principalmente esse povo que morava muito afastado da cidade. Né? E não tinha médico. O médico era o catimbozeiro que curava. Era ele que dava jeito, porque não tinha médico que chegasse ali. Então, é mais uma coisa que torna óbvio que o cangaço estava repleto de catimbozeiro. Por essas práticas. Entendeu? Essas práticas que o povo antigo fazia. Ele não tinha recurso para médico para isso, morria no mato. Tanto que aqueles que foram feridos gravemente, nenhum escapou. Daí Sabino morreu, Gato morreu, por causa de ferimento à bala. Entendeu? Que não deu para se fazer nada. Mas quando dava, eles mesmos cuidavam lá. Através da sabedoria, através da ciência do médico. De uma receita de uma rezadeira, de um curador, de um raizeiro. Entendeu? E esses ensinamentos foram passados para eles de criança. E essa herança eles trouxeram. Então, a leitura que Lampião tinha, não é estranho isso, não. Um homem tem uma leitura tão grande de estratégia de guerra, entendeu? Da qual era muito avançado para a época. E até hoje ainda é. Qual foi o cara que pensou hoje em dia em virar o calcanhar do sapato para frente? Ninguém. O Lampião fazia isso naquela época. Um rastreiro dava de cara com ele, porque ele seguia o rastro achando que o Lampião estava indo. Desde que o Lampião estava vindo de lá para cá. Dava de cara com o rastreiro. Entendeu? Então não tinha como. Para aquela época era muito avançado
o conhecimento desse homem dentro de uma caatinga. Que era um nicho favorável a ele, porque ele sabia. Mas botava gente que era nascida e criada dentro da caatinga e não conseguia pegar o homem. Então, tem algo errado, não tem? Porque os policiais daquela época eram acostumados a entrar dentro daquela caatinga porque eram nascidos ali dentro. Então era impossível que você botar um rastejador que é acostumado a estar dentro do mato e não chegar no homem. Tinha algo estranho. Tinha algo estranho, tinha uma magiazinha, tinha um envoltamento. Né? Envoltar até hoje só se fala em Calais. Só em Calais. Era o grande grupo. Vai mudar. Algumas pessoas falam, não sei se é com propriedade ou falam por falar, mas com o que o senhor aprendeu, alguns mestres boiadeiros, tem alguma coisa a ver com o cangaço? Tem. Zé Baiano é um. Zé Baiano é um. Zé Baiano não tem um caminho dentro de Jornal que ele vem com boiadeiro. Entendeu? Zé Baiano, deixa eu ver outro. Pilão deitado também. Lembra-se que eles não viviam dentro do mato a pé. Eles montavam. Entendeu? E muitos deles eram vaqueiros. Antes de ir para lá. Na lida do gado, no sertão. Então eles tinham essa destreza de correr dentro daquele mato. Falam que a cegueira de Lampião, uns dizem que foi glaucoma, outros dizem que foi um espinho que atinge o olho dele. E como não tem jeito, ele manda, não sei se é Sabino, que ele manda esquentar a lâmina no fogo e queimar o olho dele, para que não passasse para o outro olho. Entendeu? Então eles eram exímios montadores. Então, não estranhe que o cangaceiro vinha no meio dos boiadeiros. Porque era deles mesmo isso. Era da natureza deles. Andavam a pé, andavam, mas a maioria das vezes eles estavam de mula, que era muito resistente, mais do que o jumento. O jumento aguenta peso, mas não aguenta andar muito. E a mula não, a mula anda que só molesta. Então, eles tinham isso no sangue, né? E muitos deles já vieram com cangaço, mas eram de outra fazenda. Tem um cara, pronto, você tocou num assunto até legal, falando de pilão deitado. Na época de Lampião, foi assassinado um pilão deitado. O cara tinha esse apelido. Mas ele era um vaqueiro da fazenda de um dos coiteiros de Lampião, que foi atrás de uma reis que tinha fugido, e ele foi atrás dessa reis, e a polícia achou que ele estava indo avisar o Lampião, que a volante tinha passado. E meteram bala no pobre. Morreu inocente. Ele morreu segurando a reis, trazendo o pobre. E o nome e o apelido dele, Pilão Deitado. Mas não é o mestre. Entendeu? Não é o mestre. A gente acha muita coisa. Outro, encantado aí de Jurema, Cobrinha Verde. É um cangaceiro. E o povo jura que é o encantado das matas e se transforma numa cobra. Não, é um cangaceiro mesmo. Macambira era do bando de Lampião? Não. Também muito antigo. Muito antigo, de Antônio Silvino também. Chico Preto? Antônio Silvino, Pilão Deitado, Antônio Silvino. Eram parceiros, né? Por isso que a cantiga sempre fala em um, fala em outro. Entendeu? Porque eram parceiros mesmo de andar junto. Pilão Deitado. Agimundá, o Calais, mesmo sendo chamado ele de feiticeiro, mas ele tinha como religião o catolicismo ou não? Não. Calais era diferente de todos eles. Calais, na hora da oração, se afastava. Entendeu? Mas ele tinha as evocações dele, que era sozinho, sempre no pé de uma árvore. Relatos mostram bem isso. Entendeu? E tinha um conhecimento para fazer um patuá, né? Para ter um objeto consagrado de defesa a ele. Entendeu? Deixa eu só pegar um cigarro aqui. Esticar a mão. Pronto. Tem pessoas que falam que por ele por matar muita gente quando era com cangaceiros, matava,
Tem pessoas que dizem que até estupava, eu não sei. E muitas pessoas que não conhecem a história do cangaço, ou muitas das vezes dizem que conhece, e acabam falando por demais. Mas Inventa, né? os cangaceiros tinham parte com o diabo. Para falar isso, você já sabe que é evangelho. A gente não fala nisso. O catimbozeiro não fala nisso. O catimbozeiro não acredita no pacto. O juremeiro não acredita. Os quimbandeiros podem até acreditar, mas nós, juremeiros, não acreditamos nessa ação. Né? Isso não é nosso. Isso não é nosso. Então, eu creio que não. Creio que não, sinceramente. Tem muita história, como eu falo, o povo inventa. O povo não sabe. Você chega lá, me fala de fulano de tal. A pessoa não sabe nada, quem mexe começa a criar uma história. Entendeu? Aí depois você vai atrás e vê que não tem nada daquilo. É só o que tem. Essa internet foi permeada de informações falsas. Permeada mesmo. E decepcionante quando vem a resposta real, né? E aí você vai lendo os recados aí, passa rápido aqui para que eu não vejo. Lampião de formação católica. A gente sabe também, muitas pessoas relatam também que ele, quando foi a Padre Cício, que o Padre Cício gostava de um catimbó, né? Algumas pessoas falam. O povo fala até hoje. O povo É, fala que o maior catimbozeiro que existe é Santo Antônio, é. que era amigo de E Trancaru, Santo Antônio exato. de Lisboa. Mesmo a formação dele sendo católica, tendo um amigo que ele considerava como santo, como Padre Cício, mesmo assim ele procurava alguma coisa do catimbó? Ó, Lampião, ele era muito temente a padres. Ele tinha realmente como se fossem deuses. Tanto que ele não matava padre nenhum. O caso de Mossoró, ele disse, né? Não se entre cidade que a igreja tem duas torres. Ele não é um ditado que o povo dizia que ele falava. Então, ele era muito temente a uns padres. E você tocou num assunto, conversando com um amigo meu, que hoje é da nossa religião, mas ele tentou ser padre, não conseguiu, né? Ele me fez denúncias gravíssimas na época de macumbas feitas dentro da igreja por padres. Eu fiquei de queixo caído. Ele disse, a igreja, a missa é tudo lindo. Mas uma igreja à noite você não sabe o que acontece. Ele começou a me contar alguns relatos, né? Eu achei até que fosse invenção, coisa da cabeça dele. Mas depois eu tive uma notícia realmente de uma pessoa que flagrou e eu comecei a ver sentido em tudo aquilo que ele me falava. Eu achava que era exagero. Não é. Principalmente com Exu e com magia. Eu fiquei assim, ó. Queixo caído. Então não é bem como a gente pensa, né? É como eu tenho o costume de dizer, toda religião tem o seu lado, tem sua esquema. Todo. Você fala, e o evangélico tem? Tem. Porque ele diz, você não é da minha religião, que Jesus tem em sua vida, que destrua para que você precisa, ver que Deus é o único que ele precisa que você venha para ele. Eles desejam o mal camuflado de bem. Então toda religião vai ter o positivo e o negativo, o bom e o ruim, que é separado por fio de cabelo. Entendeu? Sempre. Agora, que o Lampião tinha um respeito muito grande para o Padre Cícero, tinha quem deu o título de capitão para ele, foi o Padre Cícero. Entendeu? Que depois ele dá a Curis. Ele nomeia a Curis como capitão também. Mas quem deu para ele foi o Padre Cícero. Vá dizer para ele que aquilo não existia, para você ver. Quem dizia, quem mandou foi Deus, quem deu foi o Padre Cícero, que era envolvido com política, tinha umas mafiazinhas aí. Depois, quem quiser dar uma pesquisada sobre a vida pregressa de Padre Cícero, vai descobrir muita coisa que o velho fazia. Né? Até a coluna Prestes só passou pelo Nordeste, porque ele permitiu. Senão o Lampião tinha barrado no meio do caminho. Entendeu? Tem um Mas rapaz que era está bem... perguntando aqui. Tem um rapaz que está perguntando aqui. Uhum. Deixa eu ver aqui.
Passou aqui que são muitas. O Sérgio está perguntando se existe esquerdeiro, pilão deitado que trabalha na esquerda. Sim, sim. Com certeza. Nesse resgate ele vem para a direita. O que o povo não entende às vezes é que achar que a esquerda está para destruir tudo. E não é. Esquerda de Jurema ela está ligada a problemas difíceis, de difícil solução, de cura de feridas abertas crônicas, de feitiços muito pesados, é que você vai chamar os famosos raizeiros, capangueiros da Jurema, porque moram na raiz da Jurema. Então, esses espíritos pesados, esses caboclos, mestres, boiadeiros, rezadores, raizeiros, estão lá na raiz da Jurema, que é chamado de esquerda, ele não vem para fazer o mal, mas ele vem com uma prática de trabalho muito pesada. Entendeu? Aí, cara, mas como a raiz, que é a vida da árvore, pois é na raiz que tudo se transforma. É da raiz que aí ele tem que virar um espírito do bem para subir, para vir com o tronco. Entendeu? Está aí o reino do Tigre, que é o reino da transformação. É o reino justamente que pegam esses espíritos errôneos, é levado para lá, para dali ser transformado. Então, esse reino é responsável por isso. E a raiz da Jurema é onde se mora, justamente à esquerda da Jurema. Então, 90% dos mestres têm esquerda, todo ele. Trabalha na direita, trabalha, mas quando é necessário se passar na esquerda, passa. Isso desde aquele que você imagina ser um santo, até aquele que é bem pesado. Todo ele. Você viu o resgate de Zé Pereira, matou gente que nem presta. Né? Zé Pereira veio um resgate aí, que a gente vê a mudança de 20 anos desse mestre para cá, você vê uma alteração grande de Zé Pereira. Zé Pereira só vinha para fazer, para abrir azar, como dizia. E hoje a gente vê o exemplo de Zé Pereira em Pai Geraldo, entendeu? Um homem à frente da Jurema dele, que abraça os filhos, que cuida dos filhos, que zela, fica carinhoso com os filhos. Mas antigamente você não via Zé Pereira assim, não. Zé Pereira era um mestre que virava cara de você querer conversar comigo. Entendeu? Tem o resgate. A transformação acontece. Entendeu? Que é o que eles buscam, né? Justamente se transformar, resgatar o karma, resolver para poder seguir. Isso é o intuito de todo ser vivente da Terra. Por mais que seja muito bom na vida, mas não sabe o que foi em vidas passadas. Entendeu? E tem muito disso. Tem muito resgate aí acontecendo. Ah, eu não me dou bem com meu pai. Vai olhar a vida lá atrás. É isso? Quando os mestres hoje, que era o cangaceiro, quando ele vem falar de sua história, eles falam de sua história do cangaço? Não fala. Eles não falam de cangaço. Eles falam de nasceram, entendeu? Fala nome de família, fala das informações, mas não vai dizer eu era um cangaceiro. Morri em tal canto. Entendeu? É o que falam. A Jurema, de antigamente, a pessoa fazia uma infusão de folhas, né, e dava para aquele discípulo tomar. Ele tomava, dali uns 5 minutos ele caía no chão. E começava a vir espíritos. E os espíritos chegavam ali e diziam: ah, eu morri queimado, não serve não. Mandava embora, esperava outro vir. Ah, eu morri de ti, serve não. Até que chegavam e diziam: olha, eu sou fulano de tal, nasci em tal canto, estou enterrado em tal canto. Aí dizia: esse serve. Antigamente acontecia isso. Isso é uma prática que se perdeu há várias décadas atrás. Mas a Jurema antigamente tinha muito disso. Entendeu? De não tinha esse, vou jogar para ver de que mestre você era. Não. Seu mestre tinha que vir ali e dar nome. Dizer quem ele era, de onde veio, para onde vai, onde viveu, o que fez. Ali. Hoje não se vê mais isso. É uma prática que, infelizmente, a gente perdeu. Uma prática muito tradicional do Catimbó que foi perdida. Quem tem não passou para ninguém até hoje. E a gente vê aí coisas fantásticas da Jurema que não foram repassadas, né?
Como exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, o relógio dos anjos, que era usado por Rivaldo, entendeu? Ele tinha a magia daquele relógio, que a gente via acontecer. Ele dava uma corda, tantas cordas no relógio, e dizia, na casa de fulano, hoje ninguém recebe espírito. Tocava a noite todinha nesse espírito. Era uma ciência dele, entendeu? Isso aconteceu muito. Então, muita coisa de magia de Jurema foi perdida. Até porque a fé hoje em dia é banalizada. Antigamente você chegava para um juremeiro e disse, esse cachimbo tem que ficar aqui no meio do salão. Você podia passar 20 anos, você ia chegar e ver o cachimbo no meio do salão. Hoje você chega para uma pessoa e diz, esse cachimbo tem que ficar no meio do salão. Não dá tempo nem você sair. Já passou lá, tira isso daqui, passar um pano de não sei o quê. Então banalizaram a fé. E quando se banaliza a fé, o próprio espírito sofre com isso. O próprio espírito perde suas ações. Tem medo de suas ações, na verdade. Ele não vai poder agir como ele agia. Porque o tempo hoje é outro e a interferência do animismo é muito grande. É o que acontece no dia de hoje. Espero aí que essa galera nova que está vindo de Jurema aí estude para saber essa parte histórica da Jurema, que tem que saber, mas que se dedique realmente a ser o mestre, se entregue de corpo e alma para a assistência do mestre, para poder realmente não deixar essa religião morrer. Porque, infelizmente, hoje, com essa banalização que acontece, é o que a gente mais vê. Muita prática a gente se perdendo. Entendeu? Quando não inventam, né? Não inventando coisa aí de preto, mas cada qual que você está. Verdade. Olha, tem uma pessoa aqui que discordou do Paz de Mudar. O Paz de Mudar falou de uma coisa, a pessoa disse, não, existe sim, sem problema algum. Por quê? O Paz de Mudar está falando o que ele aprendeu, o que ele leu, o que ele estudou. Então, o que ele falou aqui não é nossa verdade absoluta. Exato. Né? Se o Paz de Mudar disse, olha, se o Paz de Mudar disse, fulana não se tornou uma mestra, e uma pessoa chegou assim, não, se tornou sim, tá certo. Ele aprendeu, ele estudou, ele afirmou, disse que não é mestra. Então, se alguém disse que ela é mestra sim, que ela seja. Não, né? Não sou contra ele não, pelo contrário, ele achou o caminho. Tá entendendo? Ele achou o caminho. Então, perfeito. Eu bato palma para ele. Perfeito. Entendeu? Que muitos façam isso. Ah, eu vou atrás, vou ver fulano de tal. Encontre. Entendeu? É isso que a Jurema precisa. De pessoas que realmente vá buscar. Entendeu? Pesquise. Saiba da história. Né? Imagine se eu ficasse acreditando que os cangaceiros eram só bandido, como dizia nos livros de história. Entendeu? Mas algo me fascinava, que eu fui obrigado a ir para dentro. Então, a pessoa que me contestou, perfeito, amigo. Não estou chateado, não, pelo contrário. Eu estou muito feliz que você chegou. Você conseguiu. Entendeu? Então, os parabéns para você. É por aí mesmo. Paz de Mudar, muito obrigado. Fico honrado por mim, por senhor. A gente passava aqui à noite. Mas a gente pode fazer assim um outro dia, uma live, continuando falando desse assunto. Podemos falar de Fiquei outros muito assuntos, honrado. De catimbó, ou com catimbó. Tem outros assuntos. Assuntos de Jurema não falta, né? Não, assunto de catimbó não falta. Mas eu fiquei muito impressionado com tudo que o senhor falou. Né? Gostei muito de aprender. E, gente, agradeço de coração. Pessoal, pode? Vocês que estão interessados pelo cangaço, vá ao canal Cangaçologia, vá ao canal Cangaço na Literatura, que é fantástico. Robério é um dos melhores pesquisadores de cangaço, com uma linguagem bem popular para a gente. Entendeu? Dinâmica e popular. E ali vocês vão descobrir muita coisa. Está esmiuçado lá. Vocês vão descobrir muita coisa. Entendeu? Nossa gratidão, Paz de Mudar. Suas considerações finais, meu irmão. Eu que agradeço. E quando precisar do Nego Velho, estamos aí, né?
Agradeço também a presença de todos nessa live, fiquei muito feliz. E vamos para frente. E estou aí também para assistir a live dos outros que virão. Estou aí junto. Certo? Minha bênção mais uma vez. Meus parabéns a Bruno, entendeu? É seu canal, é um canal de visibilidade da Jurema. Então fale quem quiser, reclame quem quiser. Não vejo você aqui se autopromover. Não vejo você aqui querendo like, que eu não vi você pedir um like a ninguém. Entendeu? Não vejo você pedir aqui para o povo assistir. Você divulga culto Jurema. Você fala de Jurema. Você dá visibilidade a uma religião que foi muito perseguida no Nordeste. Então, meu saravá, minha bênção para o Senhor. Deus da Jurema abençoe sempre sua vida. Muito obrigado mesmo, viu, Pai de Mudar? Assim seja. Um grande abraço, viu? Certo? Muito obrigado. Aí, que a Jurema Santa e Sagrada continue nos conduzindo, nos alimentando por essa terra fria. Que assim seja. Assim seja. Fica com Deus.